Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins convidados e especialmente agradecemos aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Convidamos a todos os que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Convido o vereador mirim, Francisco Rinaldo Cosmos de Assis Filho, para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta lei. Muito obrigada. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da primeira sessão ordinária mirim. Ata da primeira reunião ordinária do dia 11 de março de 2024, às 9 horas. Reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a primeira sessão ordinária mirim do ano, sob a presença do vereador mirim Emanuel de Lara Vaz. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausentes os vereadores mirins Maria Tereza Fernandes e Milena Yunsek Borges, justificadamente, constando o número regional de vereadores mirins. Deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim Eduarda Batista da Silva fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão solene de posse e eleição da primeira mesa diretora mirim, que foi aprovada por unanimidade. Após, fez uso da tribuna livre o senhor Enzo Vieira, gerente para assuntos da juventude do município de Blumenau. Registrou-se ainda a presença dos ex-vereadores mirins Davi Cunha, da legislatura 2018, e Maria Eduarda Zimmermann, da legislatura 2023. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão a votação os requerimentos de número 1 de 2024 a 8 de 2024, os quais foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de março de 2024, às 15 horas, nessa Casa Legislativa. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito ao vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Segunda sessão ordinária mirim em 25 de 3 de 2024. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Requerimentos número 9 de 2024 ao número 12 de 2024. A ordem do dia. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Jurque Derete, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, pessoas que nos prestigiam pelos erros de comunicação e demais presentes neste plenário. Também cumprimento de forma especial os vereadores suplentes presentes neste plenário. Boa tarde a todos. Começo esse pronunciamento citando uma frase dita pelo filósofo Immanuel Kant, que definiu a importância da educação para o homem. O homem é aquilo que a educação faz dele. Segundo a lógica do pensamento de Kant, a educação, e mais especificamente a educação financeira, transforma hábitos da sociedade, com o objetivo de melhorar o gerenciamento do dinheiro de cada cidadão. Para que fique melhor esclarecido o cenário econômico no qual muitos se encontram, os dados apresentados pelo mapa de inadimplência do Serasa, a empresa que compila dados do comportamento financeiro dos consumidores, mostram que mais de 71 milhões de brasileiros foram considerados inadimplentes no mês de dezembro de 2023, o que representou quase 44% da população total. Conforme dados extraídos do relatório disponível no site no www.serasa.com.br, uma pessoa inadimplente é aquela que tem dívidas em atraso, ou seja, contas e obrigações
que já passaram do prazo de vencimento e ainda estão pendentes. Neste levantamento também se observa que o cartão de crédito e bancos representaram o segmento de maiores dívidas. Ainda segundo o mapa de inadimplência do Serasa, em outubro de 2023, em Blumenau tínhamos mais de 115 mil cidadãos inadimplentes. Ao todo, os valores somaram 866 milhões em dívidas, um aumento de 12% na comparação com janeiro, quando o total de dívidas dos blumenauenses era de 769 milhões. Além disso, conforme levantamentos da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, na pesquisa trimestral de endividamento e inadimplência do consumidor, que fez um compilado com os dados de 9 cidades do estado, abrangendo as cidades de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Joaçaba, Joinville, Lages e São Bento do Sul. E no terceiro trimestre de 2023, as cidades catarinenses selecionadas continuaram mostrando elevado nível de famílias endividadas. Os de inadimplentes e até mesmo de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas. De acordo com este levantamento, desde o ano de 2022, há um movimento de escalada dessas taxas, tanto no cenário estadual quanto no nacional. Ainda nesse estudo, também no terceiro trimestre de 2023, os maiores índices de endividamento nas cidades catarinenses foram observados em Blumenau, 87,2%, Itajaí, 84,8%, São Bento do Sul, 83,4%, Chapecó, 82,8% e Lages, 82,8% também. Este mesmo levantamento destaca que, dentre esses 5 municípios, 4 permanecem no topo do ranking de endividamento, pelo terceiro trimestre consecutivo: Blumenau, Itajaí, Lages e São Bento do Sul. Ou seja, para nossa tristeza, Blumenau mostrou-se uma das cidades com maior índice de famílias endividadas de Santa Catarina, com incríveis 82,4% no primeiro trimestre, 80,4% no segundo e 87,2% no terceiro trimestre. No entanto, deve-se ressaltar que o nível de endividamento por si próprio não é um mal para a economia, uma vez que consumidores mais seguros de sua situação econômica fazem uso de crédito que compram de forma parcelada. O problema surge quando os endividados não conseguem honrar seus compromissos. Passando assim para o grupo dos inadimplentes. Em relação à inadimplência, os dados são preocupantes. As 9 cidades apresentaram taxa de inadimplência acima dos 20%, sendo que Blumenau apresenta 26% de famílias nessa situação, sendo que 9,3% dessas famílias não terão condições de pagar as suas dívidas, com um tempo médio de 62 dias de atraso, conforme levantamentos da FEComércio. Presidente, será que você poderia me conceder mais um minutinho? Concedido. Obrigado. Este cenário é tão presente que a própria Prefeitura Municipal de Blumenau, em agosto do ano passado, por meio de nosso prefeito Mário Hildebrandt, enviou para a Câmara de Vereadores de Blumenau o projeto de lei que definiu o funcionamento do Programa Renovar 2023. O Programa de Recuperação Fiscal permite que contribuintes quitem suas dívidas com tributos municipais, com redução integral dos juros e das multas. Portanto, com base nesses fatos, vocês acham que precisamos melhorar nossos cidadãos para lidar com o dinheiro e seus gastos de maneiras mais conscientes quando se tornarem indivíduos adultos? Posto isso, agradeço a atenção de todos. Com a palavra, a vereadora mirim Aurora Sofia Mendes Gonçalves, da Escola Básica Municipal Tiradentes, e professora Júlia Strazalkowska. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, meus colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar, de forma especial, os vereadores mirins suplentes Guilherme e Caterine.
Começo meu pronunciamento com uma expressão muito conhecida: todo poder emana do povo. Essa expressão, que está presente nas Constituições Federais do Brasil desde 1934, resume a ideia de soberania popular, que também podemos expressar como a crença de que a autoridade mais alta, a autoridade soberana de um país, de uma nação, é seu próprio povo. Isso significa que qualquer outra autoridade que não a do povo, para ser legítima, deve se originar da vontade do povo e ao povo se submeter. E o que garante a expressão, o exercício desse poder do povo? É a cidadania. A cidadania, que tem um conceito bem definido na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu artigo 19 proclama: todo ser humano tem direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Portanto, a cidadania pode ser entendida como a ideia de pertencimento de uma pessoa à comunidade de seu país. Pertencimento esse que vai gerar os direitos e deveres civis, políticos e sociais, que são assegurados ao cidadão pela Constituição Federal. Logo, se o conceito do poder emanado do povo nos traz a ideia de coletividade, o conceito de cidadania nos remete ao indivíduo. De fato, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. É ter direitos civis. Mas é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos, intervindo ativamente na esfera pública, criando novos direitos, novos espaços de participação, transformando para melhor a sua comunidade. Vale dizer, ser cidadão é expressar o poder que emana do povo. Muito obrigada a todos. Com a palavra, o vereador mirim Felipe de Araújo e Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Fernando Osterman, que dispõe de 5 minutos. Primeiramente, cumprimento ao presidente da mesa diretora, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome primeiramente, cumprimento o presidente da Câmara Mirim, e em seu nome a mesa diretora, né, e colegas vereadores mirins, e público que nos prestigia pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial o vereador mirim suplente da Escola Shalom, Guilherme, e a suplente da Escola Barão, Catarine. O meu pronunciamento é sobre as ciclovias e como elas deveriam ser levadas a sério, pois, como transporte público, elas também ajudam pessoas a se locomover pela cidade sem a necessidade de carros ou motos. Temos mais ou menos 10,47 quilômetros ao todo de ciclovias prontas em nossa cidade, de acordo com o site auto-intitulado Município de Blumenau. E temos mais sendo construídas ou revisadas para serem entregues. Não posso dizer que nossa cidade ela é ruim nessa questão. Mas, comparando com outras cidades, mesmo maiores, como Paris, podemos ver uma grande diferença. Pois Paris tem 400 quilômetros de ciclovias em sua cidade. E prevêem que até 2026 vai ter mais 180 quilômetros de ciclovias. E também, outro modo de encorajar o utilizo de bicicletas em nossa cidade é os estacionamentos especiais para os ciclistas, melhorando a segurança da própria bicicleta, do ciclista e o próprio ciclista. Então, chegando ao fim do meu pronunciamento, eu quero dizer que essas situações, quando investidas, podem ajudar numa boa ecologia aqui na nossa cidade, pois terão menos carros e também tirará grande parte do trânsito em nossa cidade. Muito obrigado pela atenção e acabo o pronunciamento.
Com a palavra, a vereadora mirim Eduarda Batista da Silva, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, em seu nome, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o vereador mirim suplente da Escola Shalom e a vereadora mirim da Escola Barão do Rio Branco. Hoje trago a vocês o projeto que acontece em minha escola, resgatando e valorizando a cultura alemã, da banda e o grupo folclórico da Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Rodolfo Hollenweger. Com um breve resumo, gostaria de comentar sobre a banda. Inserida no contexto escolar em 2005, que atualmente atende 70 estudantes sob regência do professor Mariano Daniel Becker Jr., pertencente ao programa Musicalização Instrumental Bandas e Fanfarras da Secretaria de Educação de Blumenau. Nos dias de hoje, a banda de percussão melódica da Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Rodolfo Hollenweger passa por uma ampliação de repertório, em seu repertório, divulgando músicas do folclore alemão. Em 2019, fundou-se o grupo folclórico, com o intuito de resgatar tradições germânicas. O que une esses dois grupos é a música a ser dançada. Ano passado, nosso grupo recebeu uma prazerosa visita de 2 representantes de um grupo de danças germânicas, o Volkstanzgruppe Gannistal. Nessa visita, recebemos um livro contando o começo daquele grupo. Devo admitir, aquele livro entrega tanta sabedoria, histórias de amizades, motivação. Sem dúvida alguma, sei que a senhora Itala ficaria muito feliz com tamanha proporção e influência de seu grupo. Trago a vocês uma pequena parte de seu livro. Abre aspas, toda a grande história precisa de um grande protagonista. O herói. Aquele que supera todos os obstáculos em nome de um propósito maior. Por fim, fica meu incentivo às escolas a adotarem a dança folclórica, assim como o meu professor Mariano, na Rodolfo Hollenweger. Dito isto, obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Milena Yunsek Borges, da Escola Cívico-Militar Estadual Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial Guilherme Trainotti, vereador suplente do Colégio Shalom, e Caterine Castanho, suplente da Escola Barão do Rio Branco. Cyberbullying. Um tema que, infelizmente, se faz presente na vida de todos. O cyberbullying é um problema sério que afeta várias pessoas e principalmente os jovens. Ele envolve o uso de tecnologias digitais para divulgar mensagens ou conteúdos ofensivos, intimidatórios, ameaçadores ou humilhantes. O cyberbullying tem afetado de forma significativa o Brasil, sendo o segundo país com mais casos no mundo. Sendo o segundo país com mais casos no mundo. Registros de bullying e cyberbullying atingiram um recorde histórico no país. Segundo dados do IBGE, em 2019, 12,7% dos estudantes brasileiros afirmam ter sofrido bullying virtual. E esse número vem aumentando a cada ano. É importante destacar que isso se tornou crime no Brasil com a aprovação da Lei 13.185, que estabelece medidas de enfrentamento ao bullying e ações de prevenção ao cyberbullying. A principal rede social que propaga o cyberbullying é o Twitter. Sendo o principal foco de haters entre os adolescentes, o aplicativo é usado para propagar discursos de ódio, comentários negativos e outros. É essencial conscientizar a sociedade sobre os impactos negativos do cyberbullying e promover a empatia e respeito entre todas as interações online.
E, além disso, é fundamental denunciar casos de bullying virtual às autoridades competentes para que medidas legais sejam tomadas. Ainda mais, levando em consideração que o cyberbullying está entre as principais causas de suicídio e ações de autolesão entre adolescentes. Pelo fato que o cyberbullying, se não controlado, pode ocasionar em depressão e, a partir disso, maiores consequências. Algumas redes sociais informam explicitamente que é contra as regras da plataforma a entrada de menores de 14 anos. Mas as crianças e pré-adolescentes são espertos o suficiente para burlar o sistema e entrar nesse mundo, muitas vezes, perigoso e malicioso. Nas redes sociais, existem muitos haters que, ao cruzarem com uma criança online, são capazes de transformar uma experiência agradável em uma tormenta eterna. No atual estado da sociedade, se tornou comum normalizar discursos de ódio racistas, gordofóbicos, homofóbicos e outros, que se tornam um problema no âmbito real e fora das redes sociais. Essa brincadeira de zoar os outros nas redes sociais está cada vez se tornando problemas mais graves na sociedade. Não precisamos nos acostumar com as formas agressivas às quais as pessoas diluem ódio nas redes sociais. E é por isso que é sempre importante lembrar que os efeitos disso podem e vão trazer consequências na vida offline. Engana-se quem pensa que o bullying e o cyberbullying é apenas fazer uma ofensa. Portanto, penso que juntos podemos tornar a internet um meio mais seguro, tendo mais agilidade diante de denúncias registradas, pois penso que, talvez dessa forma, as pessoas se conscientizem melhor sobre a gravidade desse tipo de ação. Por fim, gostaria de citar uma frase de um autor desconhecido que diz o seguinte: o bullying não define a pessoa que o sofre, mas revela a crueldade de quem o pratica. Com a palavra, a vereadora mirim Maria Tereza Fernandes, da Escola Básica Municipal, professora Adelaide Stark, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, os vereadores mirins suplentes da Escola Shalom, Guilherme, e da Escola Barão do Rio Branco, Caterine. Cumprimento também meu pai, aqui presente. Aproveitando o cumprimento a ele, gostaria de, juntamente, expressar minha gratidão à minha mãe pelo incentivo que me trouxe aqui hoje. Estendo meus agradecimentos aos estudantes que votaram em mim nas eleições, ao meu diretor, Gilberto Valdemiro Pôncio, à minha coordenadora pedagógica, Denise Pilman, e aos professores de História e Língua Portuguesa, Ricardo Duve e Juliane Goldacker, que vêm me auxiliando desde o começo do programa Vereador Mirim. Sem vocês, eu não poderia estar aqui. Dados os devidos créditos, gostaria de tratar sobre um assunto do qual tenho profundo carinho: a leitura. Tenho o hábito que começou por volta dos meus 5 anos. Por meio de gibis da Turma da Mônica, com o incentivo da minha família. Com o incentivo da minha família, pelos gibis da Turma da Mônica, pelos quais tenho paixão. Na minha escola, temos uma biblioteca da qual não se pode reclamar, tendo em vista que possui um grande acervo de livros dos mais variados assuntos. Mas e aquelas que não possuem esse acesso? Segundo o MEC, o Censo Escolar de 2009 mostra que, apesar da Lei nº 12.244, de 2010, 99.896 das 152.251 escolas de ensino médio de ensino fundamental do Brasil não possuem uma biblioteca. 52.355 possuem. Para que esta triste realidade seja mudada, precisamos de maiores investimentos, doações e que a atividade seja incentivada cada vez mais. O passeio por bibliotecas na nossa cidade, por exemplo, é uma forma de introdução a essa atividade. Um país sem leitura é um país sem cultura. Obrigada.
Com a palavra, o vereador mirim Gregório Geraldo da Silva Matos Vinholes, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Hela Altenburg, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial o vereador mirim suplente do Colégio Shalom. Hoje venho lhes falar a respeito do combate e prevenção da dengue, que vem fazendo cada vez mais vítimas em nossa querida cidade. Segundo notícia veiculada pelo site da Prefeitura de Blumenau, o total acumulado desde a primeira semana de 2024 é de 1.291 focos do mosquito e 5.350 casos prováveis. Destes, 4.242 estão em investigação e 1.108 foram confirmados. Segundo o site de notícias UOL, em Santa Catarina temos o total de 17.696 casos prováveis de dengue, em 177 municípios, o que representa um aumento de 650% quando comparado ao ano de 2023. O governo realiza algumas intervenções e, de verdade, espero que tenhamos um bom resultado com as fiscalizações nos bairros por meio de visitas domiciliares e também às empresas. E aí você me pergunta, o que podemos fazer para diminuir esses números tão preocupantes? Recordo-me de um provérbio chinês que diz: se cada um limpar a frente de sua casa, a rua toda ficará limpa. Por isso lhes convido para que juntos venhamos fazer a nossa parte para uma cidade livre da dengue. Precisamos estar atentos também às ações do governo municipal, estadual e federal na busca de soluções que diminuam os casos e promovam a saúde das pessoas, trabalhando para que as vacinas cheguem rápido para toda a população. Agradeço a todos e todas pela atenção e desejo uma boa tarde. Com a palavra, o vereador mirim Francisco Rinaldo Cosmo de Assis Filho, da Escola Básica Municipal Bilíngue Gustavo Richard, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial os vereadores mirins suplentes Guilherme e Caterine. Prezados colegas vereadores mirins, hoje eu vim tratar sobre um assunto que é muito sério e afeta muitos jovens como nós, que é o uso de drogas e álcool na adolescência. É fácil cair nessa armadilha, mas precisamos entender que isso pode prejudicar nossas vidas de muitas maneiras. Usar drogas e álcool não só faz mal para a nossa saúde, mas também pode atrapalhar nossos estudos e nosso futuro. Por isso, é importante que nós, jovens, buscamos ajuda e apoiar um ao outro para não entrar nesse caminho perigoso. Vamos buscar alternativas melhores para nos divertirmos e nos sentirmos bem. Vamos conversar com nossos amigos, pais, professores ou qualquer pessoa que confiarmos e se estivermos passando por dificuldade. Juntos podemos encontrar soluções que construir um futuro melhor para todos nós. Agora vem a pergunta: será que estamos dispostos a arriscar nosso futuro e bem-estar por um momento passageiro de prazer? Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Laone Rudolf Loures, da Escola de Ensino Fundamental José Vieira Corte, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Gostaria também de cumprimentar de forma especial os vereadores mirins suplentes Guilherme, do Colégio Shalom, e Caterine, do Colégio Barão do Rio Branco. Desde 2018, trabalhamos com o projeto Humanização Ambiental em minha escola, que, entre outras, aborda o tema reciclagem, cuja intenção é de conscientizar os estudantes sobre a importância do descarte correto de materiais e como isso impacta na natureza, inclusive na questão de proliferação de moscas, mosquitos e outras pragas. Vindo ao encontro deste projeto, iniciamos uma campanha para a comunidade escolar sobre as formas de prevenção da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Sabemos que este mosquito transmite o vírus da dengue e outras doenças, como a zika, chikungunya e febre amarela urbana. Por isso, queremos alertar sobre a atual situação da saúde pública, no qual estamos vivenciando com o crescente aumento de casos de dengue no nosso município. Ressaltando que não somente os órgãos públicos têm o dever de combater o mosquito transmissor, mas a comunidade de forma em geral. Precisa-se conscientizar da importância de fiscalizar e cuidar para que a água parada das chuvas em seus terrenos e arredores não se torne focos do mosquito. A partir dessas práticas e medidas simples de limpeza dos ambientes, evitando o acúmulo de lixo e de água parada, podemos fazer a diferença no enfrentamento ao mosquito, diminuindo e até eliminando essa ameaça. É importante também salientar alguns dados sobre a doença. O Brasil já superou a marca de 2 milhões de casos de dengue em 2024 e registra 682 mortes. De acordo com o G1, este é o maior número registrado em toda a série histórica, que é feita desde o ano 2000. A vacina contra a dengue entrou no calendário nacional de vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS, em 21 de dezembro de 2023, inicialmente para público e pessoas prioritárias. Mas, com os crescentes casos em todo o país, o Ministério da Saúde divulgou que, a partir de fevereiro deste ano, foram aplicadas novas doses do imunizante, atendendo a medidas simples que podemos mencionar na prevenção da doença. São a aquisição de plantas repelentes de mosquito, incluindo o da dengue, que são a malva perfumada variegata, geranium perfumada e santolina. Entre outras, também o uso de repelente e o uso de telas mosquiteiras nas janelas e um mosquiteiro nas camas, assim como os aparelhos elétricos para afugentar os mesmos. Para finalizar, gostaria de dizer que, trabalhando junto, todos nós seremos capazes de combater o mosquito transmissor. Mas, para que isso aconteça de fato, precisamos ser fiscais dessas medidas citadas, dentro de nossas casas, levando cada vez mais informações e ajudando nossas famílias e comunidades no combate à dengue. Muito obrigada a todos. Com a palavra, a vereadora mirim Lara Alissa Lois, da Escola Básica Municipal Vidal Ramos, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e, em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, o vereador mirim suplente, Guilherme, da Escola Shalom, e a vereadora suplente, Catarine, da Escola Barão do Rio Branco. Saúde pública é um assunto bem delicado de se tratar, mas vejamos que a saúde é um direito social que está dentro da Constituição. E a saúde brasileira tem um atendimento muito mais significativo do que em outros países, pois ela atende todas as pessoas, não importa se tem um documento ou não, ou se é brasileira ou não. Porém, ainda existem alguns problemas que precisam ser sanados. Após 695.781.740 casos de Covid, mais de 627.110.498 recuperações e 6.919.573 mortes, ficou visível que a saúde pública é indispensável, pois vimos a quantidade descomunal de pessoas recorrendo a postinhos e hospitais públicos. Em Blumenau, tivemos mais de 153.161 casos de coronavírus só em dezembro de 2023. Um número nem um pouco pequeno para apenas um mês. Agora também temos a questão da dengue.
que está lotando hospitais. E até pessoas que não são de Blumenau vêm em busca de atendimento sobre a doença em nossos hospitais e postinhos. Segundo a Agência Brasil, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 2 milhões de casos de dengue no Brasil em 2024. Do total de 2.010.896 casos prováveis, 682 resultaram em morte, número que pode aumentar uma vez que há ainda 1.042 óbitos em investigação. Conforme o boletim da Prefeitura de Blumenau, desde o último boletim, divulgado em 19 de março, a cidade registrou 45 casos da doença. O total acumulado desde a primeira semana de 2024 é de 7.526 casos prováveis. Destes, 5.627 estão em investigação. 1.899 foram confirmados e um óbito contabilizado. Pelo terceiro ano consecutivo, o Hospital Santa Isabel de Blumenau foi eleito como o melhor de Santa Catarina, no ranking nacional. A instituição ocupa a 57ª posição como o melhor do Brasil. Mesmo como uma posição relativamente boa, existem reclamações como demora no atendimento, em algumas situações a consulta é simples e rápida, além da superlotação e despreparo de alguns profissionais. Quais as problemáticas desse despreparo? Segundo o médico Yudere Sidney Guimarães, a reclamação faz sentido. A maioria dos médicos não faz um mau atendimento de propósito, mas porque ele foi ensinado, assim, a diagnosticar uma lesão ou patologia e não a cuidar de uma vida. Mas como a saúde pública afeta as pessoas? A saúde pública é indispensável, além de ser a primeira opção de pessoas com situação financeira baixa ou média. E também é uma forma de cuidado primordial para todos. Com essas questões, podemos ver que algumas mudanças ainda podem acontecer para a melhoria dos atendimentos, consultas, espaços e métodos da saúde pública. Muito obrigada pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Paulo Ricardo Bueno, da Escola Básica Municipal Bilíngue, professora Norma Dignart Uber, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que infelizmente é algo que está presente em nossa comunidade, o uso de drogas, principalmente por adolescentes. Sabemos que alguns desses adolescentes, às vezes por ingenuidade, acabam entrando nesse caminho que é muitas vezes sem volta. Alguns realmente não sabem onde estão se metendo e querem usar isso como uma forma de fugir da realidade, em busca de um prazer momentâneo. Mas outros acabam usando e até comercializando simplesmente por influências de pessoas já envolvidas em casos assim. E às vezes os pais são usuários, né, de drogas, e os filhos acabam seguindo o exemplo dos pais e acabam usando também. Um dos motivos de eu trazer esse tema foi ter percebido há muito tempo que isso acaba acontecendo com bastante frequência em nosso país. E sabemos que, quando alguém acaba se envolvendo com isso, há pouca chance da pessoa sair desse rumo. Eu acredito que se reforçássemos o perigo de se envolver com drogas, como, por exemplo, a escola fazer parcerias com a Cruz Azul, poderíamos evitar que vários adolescentes caíssem na tentação das drogas, até porque isso acaba interferindo bastante nos estudos e, obviamente, na saúde. Por falar na Cruz Azul, gostaria de comentar sobre minha experiência com esse programa. Inclusive, essa pulseira que eu estou usando é de lá, que alguns de vocês talvez conheçam. E ela é um símbolo que ainda não caímos na tentação desses vícios. Bem, há 2 anos atrás, quando eu estava na 7ª série, tivemos palestras e encontros semanais com esse tema de combate às drogas. E eu realmente percebi que aqueles momentos em que eu estive lá foram valiosos. Então, resolvi trazer esse tema aqui por causa disso. Inclusive, um de meus professores já passou por isso, e ele afirma que é realmente difícil largar as drogas depois de começar a usá-las. Enfim, gostaria de finalizar meu pronunciamento agradecendo a todos e desejando uma ótima tarde. Com a palavra, o vereador mirim Joseph Isaac Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial meu suplente Guilherme Jair Tainati da Escola Shalom e a suplente Caterine do Barão do Rio Branco. A importância dos esportes/exercícios físicos na saúde. Você sabia que praticar esportes ou exercícios físicos é algo essencial para a saúde do ser humano? Aqueles que não têm esse hábito, considerados sedentários, correm sérios riscos à saúde, tanto mental quanto física. De acordo com o site Brasil Escola, quem pratica atividades físicas tem maior autoestima, capacidade mental e menos chance de ter doenças crônicas, além de um sono mais bem regulado e muitas outras. Mesmo tendo tantos benefícios, o Brasil lidera o ranking de países que menos fazem exercícios físicos. De acordo com o Ipsos, que é um instituto de pesquisa de mercado, dos 29 países que mais praticam, o Brasil está em 29º, com 3 horas em média por semana. As nações que mais fazem exercícios físicos são Holanda, com 12,8 horas, Alemanha, com 11,1 horas e Romênia, com 11 horas. Além disso, a média global é de 6,1 horas, praticamente o dobro comparado ao Brasil. Em outra pesquisa feita pelo Ipsos, cita que os 2 principais motivos que levam a não praticar atividades físicas são a falta de tempo e de dinheiro. Abre aspas. Eu posso aceitar o fracasso. Todo mundo fala em alguma coisa, mas eu não posso aceitar não tentar. Michael Jordan. O que eu quis dizer colocando esta frase de Jordan é que por mais que você tenha dificuldades financeiras ou falta de tempo, o que você irá ganhar desistindo da prática de alguma atividade física ou esportiva? Saiba que todas as pessoas de sucesso, sendo ou não do esporte, em algum momento não desistiram. Isso quer dizer que não importa se você tem dinheiro ou não, se você não tem tempo, se esforce para fazer algo que irá melhorar a sua saúde, nesse caso, o esporte. Podemos ver na Bíblia, em 1 Coríntios 3, 16, 17, que uma das maiores bênçãos que recebemos na terra foi o nosso corpo físico, pois o próprio Senhor chama o nosso corpo de templo de Deus. E eu termino meu discurso dizendo, como você está cuidando deste corpo? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim, Juliane dos Santos Trindade, da Escola Básica Municipal Bilíngue Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Emanuel de Lara Vaz, e em seu nome cumprimento a todos os membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam por meio da TV Legislativa e das redes sociais. Gostaria também de cumprimentar o suplente do Colégio Shalom Guilherme e a suplente da Escola Barão do Rio Branco, Catarine. Boa tarde a todos. De acordo com uma matéria publicada no Jornal da USP, em 26 de setembro de 2023, atualmente mais de 700 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo, o que equivale a quase 10% da população do planeta. E esse número, que deveria estar caindo por conta da meta de fome zero, fixada para 2030, aumentou significativamente nos últimos anos. O programa Fome Zero tinha a função de garantir que todas as pessoas tivessem acesso à alimentação de qualidade, o que é imprescindível quando pensamos na criação de um futuro mais justo e equilibrado para o planeta e seus habitantes. O programa acabou se tornando um pacote de benefícios, cujo o mais conhecido é o Bolsa Família, responsável por tirar as pessoas da situação de fome e insegurança alimentar. Porém, um programa apenas não é suficiente para resolver um problema tão profundo. A fome no mundo é um problema político, econômico, estrutural e climático e atinge diversos países no globo, com destaque no continente africano. A fome mundial é um fenômeno marcado pela história de má distribuição no acesso aos alimentos, que muitas vezes são cultivados para exportação, ou seja, para que o país ganhe dinheiro, mas acabam não sendo comercializados por um preço justo para a população em geral. Isso faz com que a qualidade da alimentação consumida por pessoas mais pobres seja cada vez menor. Esse é um problema ainda bastante atual, mesmo com avanços significativos em nível mundial, como o aumento da produção global de alimentos. São causas da fome no mundo as questões econômicas, como o desemprego e a inflação.
políticas, como os conflitos militares, e naturais, como as catástrofes climáticas. O ranqueamento da fome no mundo traz tradicionalmente países africanos como os mais atingidos pela pobreza alimentar. No entanto, o Brasil também registrou recentemente um aumento significativo da fome entre seus habitantes. Talvez, quando pensamos em Blumenau, não temos a visão de que blumenauenses também passam fome. O número de pessoas em extrema pobreza em Blumenau aumentou 11,7% em um ano, saindo de 12.907 blumenauenses no começo de 2020 para 14.425 no início desse semestre. Isso foi publicado dia 27 de maio de 2021 pelo NSC Total. Imagina quantos vizinhos, amigos e pessoas próximas que nós conhecemos que não têm os recursos suficientes para fazer o básico, que é se alimentar. Mas, afinal, o que poderíamos fazer para combater esse problema? Em muitos locais, a mão de obra barata ainda é explorada e o trabalhador não tem o devido reconhecimento e valorização que deveria ter. Podemos afirmar que a maioria dos casos acontece pela falta de emprego decente. Precisamos de trabalho que não explore a mão de obra. Todos aqueles empregadores que descumprem a legislação trabalhista e colocam seus funcionários em regime de trabalho forçado ou para além do que são contratados deveriam ser responsabilizados. Outro fato importante é o desperdício de alimentos. Podemos dizer que nessa geração pessoas necessitam viralizar na internet. E uma forma de viralizar é influenciadores brincando com a comida, jogando muita coisa fora, o que é uma grande falta de respeito, visto que justamente por serem influenciadores podem influenciar as pessoas a agirem de maneira semelhante. Desperdiçar alimentos sem uma justificativa plausível deveria resultar em multas, da mesma forma que jogar lixos em devidos lugares é multado. Aliás, a poluição não é composta apenas por plásticos, mas por resíduos de alimentos. Isso não é assunto fútil, e está longe de ser, porque a nossa realidade é contraditória das pessoas que passam fome. Enquanto você tem o que comer, muitas pessoas não têm. E talvez você só entenda a gravidade do assunto se algum dia você passar por essa situação, o que eu não almejo para ninguém. Mas reflita sobre isso e comece a ajudar o próximo. Obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra ao vice-presidente, vereador mirim Joseph Isaac Mertens, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra ao vereador mirim Emanuel de Lara Vaz, da Escola Adventista, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento o vice-presidente da Câmara Mirim, Joseph Isaac Mertens. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. De forma especial, gostaria de cumprimentar os vereadores suplentes Guilherme e Caterine. Boa tarde. Caros colegas, eu gostaria de, com meu pronunciamento, defender aqueles que não podem estar aqui para se defender. E talvez nunca poderão estar aqui, pois esse direito pode ser tirado deles. Mais precisamente, estou aqui em favor da vida de milhares de crianças que podem nunca ver a luz do sol pela decisão de uma única pessoa, que se viu no direito de interromper o milagre da vida que estaria sendo formado em seu interior. E eu falo do aborto, mas não estou aqui para incitar ódio às pessoas que defendem essa prática, mas sim para conscientizar aqueles que, assim como nós, ainda irão formar famílias. Por isso, peço a vocês que prestem ao máximo a sua atenção às minhas palavras. Em 10 de dezembro de 1948, foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU o que mais tarde seria um dos documentos mais famosos do mundo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela confirma as liberdades, os direitos e a dignidade humana. E eu gostaria de me ater ao artigo 3º desta declaração, que diz: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Perceberam? Todo indivíduo tem direito à vida. Não há especificação para pessoas já formadas. E isso nem faria sentido, pois o ser humano passa por processos de formação até atingir o seu amadurecimento total, aos 25 anos. E eu gostaria também de ler o outro artigo dessa declaração, que diz o seguinte:
Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora. Invocando esses direitos às pessoas que mais precisam e podem nunca ter a oportunidade de fazer. Mas então você me pergunta, por que ser contra o aborto? Pois quando uma pessoa faz esse ato, não está, abre aspas, apenas matando uma vida, mas sim apagando da história um grande homem ou uma grande mulher que poderia revolucionar o mundo. E eu creio e sei disso, pois certa vez Deus disse a Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Ou seja, antes que ele saísse do ventre de sua mãe, Deus já tinha um propósito para a vida dele. E o mesmo se aplica a nós, pois antes de que alguém soubesse da nossa existência, o Eterno já tinha sonhado com a gente e já nos conhecia pelo nome e conhecia a nossa história inteira, o que nem nós conhecemos ainda. Mas se você não acredita em Deus e acha que precisa de mais do que isso, então deixe que a criança escolha, porque é direito dela escolher se quer crer ou não. Ou pense nas pessoas mais famosas do mundo que o revolucionaram. O que aconteceria se elas nem tivessem saído com vida do ventre de suas mães? Como seria a nossa sociedade? Porém, ao ouvir tudo isso, ainda haverão pessoas que continuarão a discordar de mim, e é direito delas. Porém, nós, como seres humanos, temos que prezar pela ética e pela moral, e fazer com que não haja a possibilidade de se matar essa criança. Se você não quer cuidar e amar, então gere a criança e entregue-a para uma casa de adoção, pois existem muito mais pessoas e famílias querendo adotar crianças, pois não conseguem, do que pessoas que conseguem e querem matar. Por isso, quero deixar uma reflexão nesse dia de hoje. Comece a pensar a favor da vida, pois todos temos o direito de viver, e quem é a favor do aborto também nasceu e cresceu. E agora, neste momento, quer tirar o mesmo direito de várias outras crianças. Por isso, nesse dia, seja a favor da vida, diga não ao aborto. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao presidente Emanuel de Lara Vaz para dar continuidade aos trabalhos. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia, com a discussão e votação das seguintes proposições. Requerimento número 9 de 2024, vereadora mirim Sofia Vogt Bayer. A vereadora mirim Sofia Vogt Bayer requer à mesa diretora diretora mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de manutenção na infraestrutura do transporte público em Blumenau, com instalação de ar-condicionado nos ônibus, mais horários para evitar superlotação do transporte e manutenção dos terminais, revisando a conduta de empresas e prestação de transporte e reavaliando a tabela de preços. O pedido se faz necessário, tendo em vista que a manutenção da infraestrutura do transporte público está deixando inúmeras lacunas, dificultando o uso dessas infraestruturas na população. Preço alto e greve também são reclamações recorrentes da população e devem ser resolvidas imediatamente. Em discussão, convido a vereadora mirim autora para fazer a defesa de seu requerimento na tribuna. Peço à TVL que, por gentileza, mostre as fotos. Essas fotos são exemplos da qualidade inferior do transporte público. Não é novidade para ninguém que o descontentamento com o transporte coletivo e com os ônibus vem crescendo a cada dia. Isso precisa ser resolvido. Conto com seu voto. Alguém deseja discutir? Não havendo mais nada a discutir, coloco em votação.
Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 10 de 2024. Vereadora Mirim Sofia Vogt Bayer. A vereadora Mirim Sofia Vogt Bayer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de manutenção de placas de identificação na rua Mário Marcelo Wersplotz. O pedido se faz necessário tendo em vista que a falta de identificação das ruas faz com que os moradores sejam prejudicados por dificuldades na entrega das correspondências. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para a defesa de seu requerimento. Peço à TVL que, por gentileza, mostre as fotos. Essa foto mostra a falta de sinalização de uma rua. A falta de sinalização pode causar atraso no envio de correspondências, como, por exemplo, conta de água e luz. Isso prejudica os moradores dessa rua e das ruas vertentes dessa. Peço que seja resolvido o mais rápido possível e conto com seu voto. Alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Previdências. Requerimento número 11 de 2024. Vereadora Mirim Sofia Vogt Bayer. A vereadora Mirim Sofia Vogt Bayer requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido da manutenção do buraco na calçada da rua Arnold Hammer. O pedido se faz necessário tendo em vista que essa rua é frequentemente utilizada para fazer exercícios físicos pelos moradores locais. Um buraco desta magnitude certamente interfere na locomoção e apresenta risco aos moradores. Alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Perdão. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora para fazer a defesa de seu requerimento. A rua Arnold Hammer se encontra ao lado do rio Itajaí-Açu e sofria frequentemente com deslizamentos de terra. Após muito insistir, essa rua foi asfaltada e se tornou um centro de exercícios físicos para os moradores locais, inclusive para mim. Ela é muito utilizada por ciclistas, por corredores e pessoas que caminham. Um buraco deste tamanho, peço por gentileza que a TVL mostre a foto, pode prejudicar muitas pessoas. Conto com seu voto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 12 de 2024. Vereadora Mirim Milena Yunsek Borges. A vereadora Mirim Milena Yunsek Borges requer à mesa diretora Mirim que, após ouvido o plenário, encaminhe pedido de providências no sentido de incluir mais aulas de reforço na escola. O pedido se faz necessário tendo em vista a necessidade de atendimento aos alunos que têm dificuldades em algumas matérias específicas, como matemática, por exemplo. Com a palavra, a vereadora Mirim, autora, para realizar a defesa de seu requerimento. O meu pedido se faz necessário porque a gente sabe que, hoje em dia, não são todas as escolas que oferecem aula de reforço e aquelas que oferecem, talvez não ofereçam de todas as matérias que os alunos necessitem. Por exemplo, a minha escola só oferece aula de reforço de uma matéria, mas a gente sabe que os alunos têm dificuldade de muito mais que uma. Eu fiz isso pensando na população em geral e principalmente os alunos da minha escola que vieram me pedir, porque eu acho que isso ajudaria muito a melhorar a média da escola e a nota dos alunos, principalmente quem tem dificuldade nas matérias em geral. Conto com seu voto.
Alguém deseja discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 8 de abril, de 2024, às 9 horas da manhã, nesta Casa Legislativa. Muito obrigada.